Opa, fala aí, um nerd aleatório aqui para mais um vídeo aleatório de animes. E seguinte, o Sasuke com certeza fica esbanjando aura em todas as suas lutas. E com toda certeza tem os jutsus mais interessantes que o Naruto, mesmo os dois sendo criativos com seus próprios jutsus, mas né, não é porque alguém emana aura que significa que o maluco seja invencível ou que sempre vai vencer facilmente. Hora de ver as 6 maiores humilhações do Sasuke em Naruto. Sem mais enrolação, bora! Sasuke vs Killer Bee. Pra começar, o time Itachi aparecendo querendo mostrar que eram os bonzões, enquanto o Bee só desce as escadas cantando e logo em seguida humilha o Kisame Jr. e o Jugo, só depois que o Sasuke entrou na batalha que a parada ficou mais séria. Sasuke usa sua espadinha contra a espadona do Bee, tava usando na hora e, bom, o Sasuke só foi gênio nessa parte e conseguiu dar um chute. Mas, mano, o Bee simplesmente não mexeu 1 milímetro e só pegou o caderno de rimas dele. Tipo, isso aqui é humilhante. Bee usa o estilo 8 espadas e parte pra cima do Sasuke. Bom, o Sasuke tava usando o Sharingan, mas os movimentos do Bee eram tão rápidos e imprevisíveis que nem acompanhavam, acertando várias vezes o Sasuke. O Emo até tenta usar o Chidori, mas o Bee era mais esperto e o Bee fez o Uchiha de faqueiro e ainda ia finalizar acertando a última espada na cabeça dele. Se não fosse por Suigetsu, Karen e Jugo, o Sasuke teria ido de base nessa hora. E a humilhação ainda não acabou. Os três aqui tentam bater de frente com o Bee e a princípio eles botam pressão no cara, até porque o Bee sumiu. Mas né, eles têm a Karen no grupo, acham o Bee, mas o mesmo ativa o manto do 8 caudas nível 1 e foi por muito pouco que o Sasuke não levou um lariat. Então ele usa Genjutsu, mas né, ele se ferrou. Bee e Hashigi são brothers e Sasuke leva lariat no peito. Sério, aqui o Sasuke quase foi de base de novo, se não fosse pelo Jugo. E bom, não tem mais a luta de só entre eles dois. O Sasuke usa Amaterasu, mas como todos sabemos, o Bee só fez o jutsu de transformação no tentáculo e o Bee sobreviveu de boa. Além de todas as humilhações no combate, Sasuke não conseguiu cumprir sua primeira missão da Akatsuki. Nessa luta, o Kishimoto quis fazer uma luta para mostrar os novos poderes do Sasuke, mas né, ele também precisou mostrar que o Killer Bee era brabo, e como deu para perceber, o Bee ficou muito mais em destaque. Sasuke vs Itachi Shippuden. Bom, esse é o segundo confronto entre os irmãos Uchihas e no primeiro, o Sasuke foi bastante humilhado, com o Itachi dizendo que ele era fraco porque faltava ódio. Mas isso aqui é manjado demais. Eu quero falar do segundo e último confronto. O Itachi já estava subestimando o Sasuke e o mesmo parecia estar acompanhando os movimentos do Itachi. Mas né, eles ficam numa luta de Genjutsu por um tempo. Itachi ativa seu Mangekyo Sharingan e os dois têm uma luta totalmente frenética, com os dois usando o máximo do máximo de suas habilidades. Itachi usando um clone de corvos e sendo mais estratégico, e Sasuke usando a marca da maldição e Chidori. Mas né, nessa hora, Sasuke teve seu olho esquerdo arrancado, então ele ativa o segundo estágio da marca da maldição e quebra o Tsukuyomi infinito do Itachi. E agora não tem mais Genjutsu. E bom, aqui já temos uma parte humilhante pro Sasuke. Ele usa shuriken gigantes duplas com linha de Chidori e Itachi mostra desviar, mas se deixou ser acertado por um estilhaço. Eu vejo isso como humilhação, porque em toda essa luta, o Itachi não estava levando a sério de verdade. Por exemplo, se ele quisesse mandar o Sasuke de base e pegar os olhos, o Itachi só precisaria usar o Amaterasu ou o Susanoo logo de primeira. Mas né, o Itachi queria que seu irmãozinho usasse o máximo do seu chakra para o Orochimaru reaparecer e selar o cara das cobras. Mas mano, pensa comigo, com o meu raciocínio quebrado aqui. Tu usa todos os seus recursos para lutar com a pessoa que você mais odeia, e quando você acha que ela já usou tudo que tinha, ainda mostra que tem mais 2 recursos extremamente poderosos na manga. E além de ainda estar se segurando, e no final, ele te ajuda a vencer. E tá certo, em Naruto é bem aprofundado os Uchihas, e o Itachi é o favorito de muitas pessoas. Então ele não poderia ir de base como vilão, mas na vida real você seria vencedor aos olhos dos outros, mas você viveria com a derrota amarga. Só lembrar também de Rock Lee vs Gaara. Lee perdeu, mas ficou com um gosto de vitória, e sempre será lembrado como um cara extremamente forte. E o Gaara venceu e ficou com gosto de derrota. Não sei vocês, mas eu acho que essa luta entre os dois é bem humilhante pro Sasuke.
Sasuke versus Raikage. Vamos lá, Sasuke já tava com a ideia idiota de invadir a reunião dos Kages para mandar o Danzo de base. E ele mostrou estar mais forte e impiedoso com os samurais. Mas foi só chegar o negão mais brabo de Naruto que a atmosfera mudou drasticamente. O Ai já chega parecendo um super saiyajin de raios. E o Sasuke só foi pra cima achando que ia encostar um dedinho nele. Sasuke depois usa o Chidori para tentar acertar o peito do Raikage. Mas né, o bicho tá com eletricidade pura emanando em seu corpo. Além de ser muito mais resistente, o Raikage usa a bomba de raios e se não fosse pelo Susanoo, Sasuke teria ido de base ou no mínimo ter quebrado as costas. Mas até o esqueleto do Susanoo estava sendo danificado. O Ai é o tipo de inimigo que não se deve estender à luta, porque ele é imparável, além de estar com o chakra equivalente a uma biju. Sasuke tenta usar o Amaterasu, mas o Raikage é muito mais rápido, e o Sasuke achando que vai fazer uma proteção de Amaterasu ia ser o suficiente para o Raikage não atingir ele. O Sasuke se enganou redondamente, o Raikage acerta o pescoço dele e logo em seguida ia esmagar o Sasuke no chão. Mesmo com Amaterasu e Susanoo, o Raikage era muito mais forte e ia mandar o Sasuke de base, se não fosse a interrupção do Gaara, que protegeu ambos os lados, e depois o Raikage simplesmente corta o próprio braço. Depois de tudo isso, Sasuke usa ainda mais o Susanoo e vai atrás do Danzo, mas por enquanto só foquei no Raikage, que é um cara extremamente poderoso e não tem medo de se machucar ou até ir de base para cumprir suas missões. O Sasuke precisou ser salvo por alguém que não tinha mais contato e não conseguiu atacar diretamente o Raikage, porque o Raikage só sofreu com a Amaterasu por culpa própria. Sasuke vs Haku, vamos voltar um pouquinho no tempo. Essa é literalmente a primeira missão real do time 7, então faz sentido o moleque de 12 anos ser humilhado por ninjas mais experientes e assassinos logo no começo da obra. O Sasuke faz o seu show com os clones de água dos Abusa, mas então o pequeno Sasuke foi enfrentar o maior fanboy de Naruto, Haku, e de primeira ele estava conseguindo acompanhar os movimentos do Haku. Mas né, o Haku precisou apelar e usar seu jutsu de espelhos e fez o Sasuke apanhar que nem uma cadela. O Naruto até tentou ajudar, mas não serviu de muita coisa, além de que os instintos de ambos as criações divinas serem completamente diferentes. O Haku tem o instinto de mandar de base, mas os dois só têm o instinto de vencer sem mandar alguém de base. O Sasuke conseguiu aprender e compreender os movimentos do Haku, enquanto o Naruto ficava usando os Kagebushins. Mas o Haku só faz o Sasuke e o Naruto de agoleiro, e mesmo assim o Sasuke conseguiu se adaptar à velocidade do Haku, sem Sharingan por enquanto. Mas o Naruto cai no chão e no desespero ativa seu Sharingan pela primeira vez e ficou mais forte, mas né, é que nem a luta contra o Bi. O Sasuke ganhou o poderzinho novo, mas o Haku ia acertar o Naruto. Mas o Sasuke o protegeu, cheio de agulhas no corpo, e mano, de primeira, isso não parece humilhante. Ao contrário, parece algo muito honrado e nobre. Mas só lembrar que o Haku não estava atacando os dois para mandar de base, porque ele simpatizou com os ninjas da Folha. Então o Sasuke só não foi de base por pena. E além do seu Sharingan não servir para quase nada, já que apareceu nos 45 do segundo tempo. Sasuke vs Lee. Essa humilhação é uma faca de dois gumes, já que o Sasuke copiou o taijutsu do Lee e usou na sua luta contra o Gaara. Mas vamos por partes. O Sasuke já viu a força do Lee antes, mas ainda o subestimou. Logo Lee, além de ter humilhado Naruto em 5 segundos, o Sasuke foi pra cima, mas o Lee estava sendo mais rápido e estava sendo mais forte que o Sasuke na hora. Detalhe que o Ema aqui estava acreditando que o Lee estava usando o jutsu para acertar ele. Por conta disso, o Sasuke decidiu apelar pro Sharingan, que não serviu de muita coisa, já que o Lee meteu um chute bem no queixo do Uchiha privilegiado. E ele ainda fala que não tem ninjutsu e genjutsu, só mostrando que a diferença entre os dois é gritante no taijutsu. E mano, o Lee ia fazer a Lotus frontal no Sasuke pra provar sua teoria que o esforço supera o dom natural. E a gente sabe o que aconteceu com o último cara que fez isso. E o Sasuke não teria uma defesa ou algo para amortecer a queda, o impacto. Se não fosse pelo Gai, o Sasuke ficaria fora de combate ou entraria em coma ou até ia de base pelo Rock Lee. Agora imagina, se no exame Chunin eles tivessem se enfrentado de novo com o Lee tirando os pesos e abrindo os portões internos, Sasuke não teria chance, rapaz! Sasuke versus os Kages. Agora vamos encerrar com chave de ouro. Depois dos acontecimentos com Raikage e Gaara,
carinha show chakra do Danzo e o Sasuke invade todo estilosão na cúpula dos 3 Kages presentes, de cabeça pra baixo ainda por cima. Indo atrás do Danzo, a Mei já usa seu estilo lava, que deu uns problemas pro Susanoo do Sasuke, e ainda sela todo o corredor para usar seu jutsu de novo, o estilo vapor, jutsu neva sólida, que vai começando a derreter tudo que estiver no ar, incluindo Susanoo, e Sasuke só foi salvo por causa do Zetsu branco, e mesmo depois de ter saído da armadilha, ainda tem o Tsukage usando seu estilo poeira, que ia eliminar todas as moléculas do Sasuke, se não fosse pelo Obito que usou o Kamui no último segundo. Mano, o Sasuke mal se garantiu com um Kage que é pura força bruta e velocidade. Com o Gaara não conta tanto, já que ele usou o Susanoo e distraiu geral para caçar o Danzo. Agora, contra a Mei, que tem um estilo de luta baseado em estratégias de armadilhas com lava em lugares fechados, ele ia de base se não fosse pelo Zetsu, e ainda tinha o Tsukage, que é velhote, mas tem um jutsu extremamente roubado, que é o estilo poeira, um jutsu extremamente rápido que transforma tudo que estiver no cubo em pó. Óbvio que o Sasuke não ia dar conta, não tô nem falando de jutsus ou chakra, tô falando de arrogância e vingança cega. Ele só invadiu achando que ia mandar o Danzo de base ralar peito, de longe um dos maiores símbolos de humilhação na carreira do Sasuke. Seguinte, eu me inspirei no vídeo do Super Geek Verso, eu vi o vídeo e gostei da ideia, mas eu fui atrás das lutas para fazer o roteiro desse vídeo e deixei o mais detalhado que eu pudesse. Então, créditos à ideia original a ele, um grande agradecimento aos membros do canal, Igor, Mr. Z, Vini, que está há 6 meses como membro, e por causa disso ganhou um selo de membro em homenagem a ser o membro do canal mais antigo, Bruce Wayne e MD. Eu sou extremamente grato por sempre apoiarem o canal. Quem quiser pode mandar até R$1 no LivePix para eu falar uma curiosidade aleatória do anime que você quiser. E até o próximo vídeo aleatório. Falou!